Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vim falar sobre a história do povo hebreu. Página 75 a página 81 do livro. Esse é um povo extremamente importante. Ele aparece nas histórias da Bíblia. Ele é o principal povo, cuja história é contada na Bíblia. E vai nos deixar uma importante influência, um importante legado. O monoteísmo, ou seja, a crença em um só Deus. A religião dos hebreus, o judaísmo, por ser monoteísta, acabou influenciando depois outras religiões monoteístas, entre elas o cristianismo e também o islamismo, as duas maiores religiões do mundo hoje. Então dá para ter uma noção da importância desse povo. Quando eu falo da história dos hebreus, eu falo de alguns personagens bíblicos, como por exemplo Abraão, Moisés, Davi, entre outros. Agora, tem uma série de fatos narrados na Bíblia que os historiadores não conseguem encontrar provas, e aí a gente na verdade não considera esses fatos como fatos históricos, mas a gente considera como fatos dentro da cultura de um povo, ou seja, são na verdade narrativas que marcam a tradição dos hebreus. A gente tem dificuldade, na verdade, de contar a história dos hebreus. O que a gente vai contar aqui é aquilo que os hebreus falam sobre si mesmos, certo? Que é justamente o que aparece na Bíblia, sem que a gente tenha outras fontes históricas em várias situações para poder comprovar esses fatos e até mesmo comprovar a existência dos personagens que aparecem, certo? Então vamos lá. Primeiramente, é preciso saber em que região eles viviam e que características gerais eles possuíam no início da sua história. Olha só, primeira coisa, os hebreus vão viver na região de Canaã, também conhecida como Palestina. Hoje a gente tem aqui duas nações, o Estado de Israel, que é na verdade um Estado reconhecido pela ONU. Ele foi fundado ali logo após a Segunda Guerra Mundial, 1948, foi fundado oficialmente, e existe aqui os territórios da chamada Palestina. A diferença entre dois povos aqui é que um, de fato, segue o judaísmo, a religião tradicional dos hebreus. Eu estou falando nesse caso dos judeus, o povo de Israel. E um outro povo segue a religião muçulmana, baseado na crença do Deus Alá, tendo como principal profeta o profeta Maomé. É uma religião que surgiu mais tarde, inclusive sob a influência do judaísmo, E esses dois povos aqui, na Palestina, até hoje vivem em constantes tensões, em constantes conflitos. É uma civilização que vai se desenvolver às margens do Rio Jordão, mas nós vamos ver que esse povo, o povo hebreu, na verdade ele não é originário da Palestina, certo? A gente vai ver então que a história desse povo é uma longa história de luta pela conquista desse território, porque segundo esse povo, esse território foi confiado a eles, foi destinado a eles por Deus. Qual Deus? O Deus único, o Deus chamado de Iavé, de maneira mais popular, aportuguesada, chamado de Jeová ou Javé. É o Deus da Bíblia, certo? E a gente tem aqui então uma fotografia, certo, do Rio Jordão, que seria o famoso rio em que um personagem bíblico, primo de Jesus, chamado João Batista, tinha como, digamos, característica da sua crença, do seu ritual, fazer uma espécie de batismo nas águas do Rio Jordão. Inclusive Jesus foi batizado por seu primo, João Batista, nas águas do Rio Jordão, certo? Então esse rio aqui, ele tem uma importância para a história dos hebreus, judeus, mas também para a história do cristianismo, certo? Por conta dessa passagem importante que é o batismo de Jesus, por seu primo João Batista. Muito bem, agora vamos contar a história desse povo de acordo com a sua própria versão, certo? A sua tradição. Quando a gente fala dos hebreus, a gente fala de um povo de origem semita. O que significa isso? Significa que, de acordo com a Bíblia, de acordo com a tradição hebraica, esse povo é considerado descendente de um personagem bíblico chamado Sem. Daí o termo
semita. Tá, mas só os hebreus são de origem semita? Não. Os hebreus, os fenícios, que vão estar ali acima da região da Palestina, todos os povos da Mesopotâmia, certo? A gente estudou ali os assírios, os caldeus, sumérios, amoritas, acadianos, todos eles ali estão nessa região ali de etnia semita, tá? E também o povo árabe, que hoje, por exemplo, tem os palestinos naquela região que é o território da Palestina, ali que divide espaço com Israel, certo? Todos de origem semita. Inicialmente eles eram pastores nômades, certo? Mas o lugar de origem deles é na Mesopotâmia. Quem afirma isso, inclusive, é a Bíblia. A Bíblia vai nos contar o seguinte: a tradição desse povo se divide em 3 fases. A primeira fase é chamada de Era dos Patriarcas. Depois vai ter a Era dos Juízes e, por último, a Era dos Reis. Quem eram os patriarcas? Os patriarcas eram geralmente homens mais velhos e que, por isso, tinham maior conhecimento sobre a tradição do seu povo, certo? O primeiro patriarca teria sido Abraão. Abraão, ele vem dessa região aqui, da Mesopotâmia. Na verdade, a região da Caldeia. Ele vem da cidade de Ur dos Caldeus, certo? Lembrando que os caldeus, foram aquele povo que vão fundar lá o segundo Império Babilônico, que vai ter como principal imperador a figura de Nabucodonosor, dos Jardins Suspensos da Babilônia. Então, o Abraão vem daquela região, certo? E ele teria, então, recebido um chamado de Deus. Deus teria dito para Abraão para deixar aquela terra e ir para uma terra de fartura. Segundo a Bíblia, Deus teria dito que era uma terra onde corre o leite e corre o mel, Seria uma metáfora para dizer que seria uma terra de fartura. Muito bem, Abraão então firma o que se chama de uma aliança com Deus. Aí esse povo passa a ser o povo protegido por esse que é considerado por eles o único Deus, o Deus Iavé, certo? Que vai ser chamado popularmente depois na Bíblia de Javé ou Jeová. E aí Abraão então, firmando essa aliança com Deus, vai deixar a cidade de Ur, na Caldeia, na Mesopotâmia, e vai ir para essa terra prometida por Deus. Deus teria dito que essa terra teria sido prometida aos descendentes de Abraão, ou seja, já não se tem aqui a garantia de que Abraão vai ter o domínio dessa terra, certo? Muito bem, o Abraão, ele acabou tendo um filho chamado Isaac. Isaac, ele teve vários filhos, mas um deles, Isaac. Isaac também teve vários filhos, um deles chamado Jacó. Jacó vai ser chamado também de Israel. E Jacó, ou Israel, vai ter 12 filhos. E esses 12 filhos vão dar origem às chamadas 12 tribos de Israel. Isso, claro, segundo a versão bíblica, segundo a tradição hebraica, Depois de um tempo, enfrentando o momento de seca nas terras da Palestina, o povo hebreu vai deixar a Palestina. Lembrando que quando eles chegam na Palestina, eles não têm domínio sobre a região, certo? Era uma região povoada, por exemplo, pelos cananeus. É a terra de Canaã, domínio dos cananeus. Então, encontrando um período de seca, eles vão deixar Canaã e vão migrar para o Egito, certo? No Egito, segundo a tradição hebraica, eles são escravizados por 400 anos. Mas há, na verdade, uma outra interpretação de que quando eles chegam ao Egito, o faraó vai permitir que eles possam viver no Egito, desde que trabalhem e paguem impostos, certo? E aí essa submissão a um governo egípcio poderia, claro, ter sido interpretada como uma escravidão, certo? Muito bem. Acontece que depois de tanto tempo escravizado, pelo menos segundo a narrativa hebraica, eles vão fugir. E essa fuga é liderada por um homem chamado Moisés, o mais importante profeta da história dos hebreus, tá? Moisés, ele era, na verdade, um príncipe egípcio. Por quê? Porque teria ocorrido a ordem de um faraó para que todos os filhos primogênitos fossem, nascidos a partir daquele momento, fossem mortos. E aí, a mãe de Moisés, hebraica, teria colocado Moisés dentro de um cesto e colocado no rio Nilo, esperando que o filho de alguma forma sobrevivesse, porque se ela mantivesse o filho com ela, o filho seria morto. E
E aí esse cesto vai seguir pela correnteza do rio Nilo, vai acabar encalhando em algum lugar na beira do rio, que vai coincidir exatamente com as terras do faraó. E a filha do faraó vai acabar então acolhendo esse menino e criando como seu filho, certo? Então a gente vai ter aí, né, Moisés como um príncipe egípcio, mas depois ele vai descobrir a sua origem e aí vai acabar liderando a fuga do seu povo do Egito para Canaã. Ele vai ter inclusive aí uma relação de conflito, né, com o seu irmão, que seria o faraó Ramsés II. O Moisés, nessa fuga, que é chamada de Êxodo, certo? Onde ele vai deixar o Egito e vai para Canaã, o que acontece, certo? Aqui a gente tem uma das possíveis rotas, de acordo com historiadores, feita por Moisés para deixar o Egito e ir até Canaã. Essa versão trazida por historiadores, tá? Ela não é a mesma versão bíblica. Na versão bíblica, Moisés teria saído dessa região aqui do norte do Egito, mas não teria vindo diretamente aqui, ó, para a região da península do Sinai, certo? Teria, na verdade, vindo para o sul. Para quê? Para ganhar tempo. Mas como assim ganhar tempo? O Moisés acreditava, segundo a Bíblia, de que se ele liderasse a fuga do seu povo, acostumado à escravidão, para voltar a Canaã e dominar Canaã, isso não teria sucesso, porque um povo acostumado à escravidão dificilmente conseguiria se impor sobre outro povo. Então, qual seria a estratégia de Moisés? Deixar o norte do Egito, certo? E vir para o sul. Com qual objetivo? Com o objetivo de que, se demorasse um bom tempo para isso e nascesse ao longo dessa fuga, ao longo do êxodo, uma nova geração, certo? Essa nova geração nasceria livre e acostumada a viver livre, teria melhores condições de se impor sobre outro povo. Então, ele desvia a rota e teria feito um caminho mais longo, segundo a Bíblia, para que justamente nascesse uma geração de homens livres. E aí, nessa trajetória, ele vai acabar sofrendo a perseguição do seu irmão, faraó Ramsés II, que teria inicialmente permitido, tá, que Moisés fosse com o seu povo, né, de volta para Canaã, mas depois teria mudado de ideia e promovido uma perseguição. E nessa perseguição, o povo hebreu, quando está, né, com os egípcios próximo a eles, perseguindo, eles se deparam aqui com as águas do Mar Vermelho. Teria sido quando Moisés, obviamente que auxiliado, certo, pelo Deus Yahvé, teria batido o seu cajado, o Mar Vermelho teria se aberto, o povo hebreu teria passado, certo, pelo Mar Vermelho, aberto agora, né? E quando os egípcios, perseguindo os hebreus, estavam no meio da travessia, e os hebreus já tinham completado a travessia, Yahvé teria então fechado o Mar Vermelho e matado vários egípcios, vários soldados egípcios afogados. Na verdade, a gente tem aqui uma narrativa que mostra que esse Deus, ele é um Deus que de fato firma uma aliança com um povo. Ele não é aquele Deus de caráter universal que Jesus Cristo vai, né, divulgar, vai pregar nas suas falas, né, dando origem a uma nova religião, que é o cristianismo. Não, ele é um Deus nacionalista, é um Deus que tem uma aliança com um povo, que protege esse povo, inclusive contra outros povos, como nesse caso aí dos egípcios, certo? Agora, depois de muito tempo no Egito, esse povo acabou sendo influenciado pela religião egípcia. Os egípcios, como nós já vimos numa aula anterior, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E aí Moisés teria verificado que pessoas do seu grupo, inclusive, né, um de seus filhos, estava ali cultuando uma divindade egípcia, cultuando inclusive a figura de um bezerro de ouro. É quando acontece o episódio mais importante da tradição hebraica. Moisés vai subir ao chamado Monte Sinai, que até hoje não se sabe que lugar específico seria esse, mas se cogita que seria aqui mais ao sul da península do Sinai, subido, né, então a esse monte, e Deus, Yahvé, teria entregue a ele o chamado Decálogo, ou ainda os 10 mandamentos, ou ainda as tábuas da lei. O termo decálogo, né, vem do grego deca, 10, certo? Logo, leis, 10 leis,
10 mandamentos. Aqui, essa revelação é chamada de Pentecostes, certo? Então a revelação dos 10 mandamentos, a revelação do decálogo é chamada de Pentecostes. E o primeiro mandamento é o mais importante de todos na história dos hebreus, porque ele vai dizer: amar somente a um Deus, e esse Deus é Iavé. Então é a partir do Pentecostes, da revelação dos 10 mandamentos, que nós temos a consolidação da crença em um só Deus, ou seja, a consolidação do monoteísmo hebraico. Mono, do grego, quer dizer o quê? Teísmo, do grego theos, ou seja, a crença em um Deus, certo? Agora, essa fuga, certo, dos hebreus da escravidão no Egito vai durar 40 anos. E ela é celebrada numa cerimônia que é a mais importante, né, da tradição hebraica, que é a Páscoa. E aí tem uma coisa curiosa, né? Vejam então, a Páscoa dos judeus, dos hebreus, vai influenciar, claro, a Páscoa cristã. Mas a Páscoa cristã celebra a ressurreição de Cristo após o terceiro dia de morte, né, no domingo. Já a Páscoa hebraica é celebrada durante 8 dias e celebra um outro episódio da história bíblica, né? Nesse caso, um episódio do Antigo Testamento, que seria a fuga do povo hebreu da escravidão do Egito de volta para Canaã. E aí tem uma curiosidade: nessa fuga, o povo hebreu não tinha tempo para, por exemplo, colocar fermento no pão e deixar o pão crescer. Então comiam pão sem fermento. Por isso que na Páscoa judaica se celebra esse episódio importante, né, comendo pão não fermentado. Isso vai influenciar uma coisa nas práticas cristãs, principalmente católicas, né? A hóstia, por exemplo, católica, ela é na verdade um pão não fermentado, certo? Por justamente, né, digamos, perpetuar essa tradição aí que vem com os hebreus, certo? Muito bem. Agora, uma curiosidade: o Moisés, nessa fuga, o êxodo, que vai durar 40 anos, ele não vive até o final, tá? Ele morre antes que o povo hebreu voltasse a Canaã. Então, quem vai sucedê-lo é Josué. E depois de Josué, então, se inicia uma nova era na história dos hebreus. Eu vou falar agora, então, da era dos juízes. É o momento em que os hebreus são chefiados por homens mais jovens. Eles são chefes religiosos, são chefes políticos, como os patriarcas também eram. Mas agora eles também são chefes militares, certo? E é nesse momento em que, voltando a Canaã, esses juízes vão ter que enfrentar os povos que viviam em Canaã para tentar exercer um domínio sobre aquela região. E um dos povos com os quais os hebreus vão travar conflitos mais importantes seriam os filisteus. Os principais juízes teriam sido Sansão, certo? Samuel, entre outros. E esses dois juízes aí, né, eles participam de algumas passagens bíblicas importantes no conflito contra os filisteus. Mas tem um problema: os hebreus ainda vivem divididos em 12 tribos, certo? Não existe uma unidade política, não existe um só governo e, portanto, não se forma um exército unificado. Então, dessa forma, teriam dificuldade em enfrentar, por exemplo, os filisteus. Mas aí vai aparecer a figura de Saul. Saul é o homem que vai unificar as 12 tribos e fundar o que vai se chamar de Reino de Israel. Agora temos um governo único para o povo hebreu e temos um exército, então, unificado, mais forte para poder enfrentar, né, os povos da região e exercer um domínio sobre aquela região. Mas vai ser, na verdade, né, um jovem submetido a Saul que vai ser designado para liderar a guerra contra os filisteus. Há indícios arqueológicos que houve uma guerra. Se imagina, né, dentro da historiografia, uma guerra entre dois povos, entre dois exércitos. Um exército liderado por Davi, que é esse jovem aí, né, indicado pelo Saul. E o líder dos filisteus, segundo a Bíblia, teria sido um homem muito forte, gigante, Golias. A Bíblia vai dizer que não é um conflito, na verdade, né, entre dois povos, entre dois exércitos que vai resolver essa situação. É um duelo entre Davi e Golias, onde Davi, né, usando algo parecido com uma funda, na verdade, certo? Uma corda com pedra, onde ele arremessava pedras em Golias e teria com isso
matado Golias. Depois disso ele vai cortar, vai decapitar a cabeça de Golias e mostrar ao seu povo. É uma espécie de troféu pela vitória contra os filisteus. E aí depois disso então eles têm o domínio sobre aquela região de maneira efetiva. Davi vai ter, como sucessor seu filho Salomão. Salomão vai expandir o território. E ao expandir o território, ele vai ampliar a cobrança de impostos. E com esse aumento de arrecadação, ele vai promover obras importantes. A mais importante delas é o Templo de Jerusalém, também chamado de Templo de Salomão, certo? Seria algo monumental para as dimensões da época, um templo gigantesco, certo? Para os padrões da época, em homenagem, claro, ao Deus Yahvé, certo? Muito bem. Nós vamos ter depois aqui da Amós Salomão, certo? Um conflito entre os dois filhos de Salomão, Jeroboão e Roboão. E esse conflito acaba resultando na divisão do reino de Israel. Vamos ter o reino de Judá, com capital em Jerusalém, e o reino de Israel, com capital em Samaria, certo? E essa divisão do reino é chamada de cisma, certo? Cisma, a divisão do reino de Israel, entre Judá e Israel. E essa divisão vai enfraquecer o exército, do povo hebreu. E isso vai facilitar o quê? A invasão de outros povos. Primeiro são os assírios, que vão invadir aquela região. Aí depois vem os caldeus, ou melhor dizendo ainda, os neobabilônios, o chamado Segundo Império Babilônico de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai encontrar grande dificuldade de dominar os hebreus na Palestina. Então vai levar os hebreus como... Deixa eu voltar aqui. Vai levar os hebreus como escravos para a Babilônia, para a Mesopotâmia. Esse episódio na Bíblia é chamado de cativeiro da Babilônia, certo? Que é esse momento em que os hebreus são levados como escravos pelos babilônios, pelos chamados caldeus, liderados pelo imperador Nabucodonosor. Esse cativeiro, esse período de escravidão na Babilônia, só termina quando os persas, liderados pelo imperador Ciro, a gente vai estudar esse conteúdo daqui a pouco, vai invadir a região da Palestina e vai invadir a Mesopotâmia. E vai permitir que os hebreus possam, claro, se submetendo ainda aos persas, voltando para a terra de Canaã, que também estava sob domínio persa. E aí termina o cativeiro da Babilônia. Aí depois do domínio persa vem o domínio macedônico e depois ainda o domínio romano. Aí quando os romanos dominam a região, vão encontrar uma dificuldade semelhante àquela que os babilônios enfrentaram. E aí vão expulsar os hebreus da região em 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém é incendiada, certo? E aí deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Olha só, quando os assírios invadiram a Palestina, eles vão destruir o templo de Jerusalém, o templo construído por Salomão. Aí depois vem o domínio dos babilônios, depois dos assírios. Aí depois vem os persas. Os persas vão firmar uma aliança com os hebreus, permitindo que os hebreus voltem para Canaã. E quando voltam a Canaã, os hebreus, com o auxílio dos persas, vão poder reconstruir um novo templo de Jerusalém. Só que quando os romanos incendeiam Jerusalém, eles destroem também, agora, parcialmente, o novo templo de Jerusalém, o segundo construído, durante o domínio persa. E aí, daquele templo, restou pouca coisa. O templo foi destruído, mas restou aí uma parede e meia do templo, que hoje é o local mais sagrado dos hebreus. É o chamado Muro das Lamentações, o local onde eles fazem suas orações, seus pedidos de perdão e também seus pedidos, a Deus. Chegam a fazer suas orações falando, mas também deixam seus pedidos aqui entre as pedras do muro, do antigo muro, certo? Do Templo de Jerusalém, que hoje, na verdade, se chama de Muro das Lamentações, embora não seja um muro, Ele é chamado de muro porque era uma parede que perde teto, parece mais com um muro, mas é, na verdade, ruínas das paredes do segundo templo de Jerusalém, construído na época do domínio persa. Muito bem, como eu estava falando, os romanos incendeiam a cidade e vão expulsar os hebreus, os judeus daquela região. É então que os judeus se espalham para vários lugares, certo? Eles vão para o norte da África, vão para a Europa, eles vão se dispersar. Essa dispersão
é o que a gente chama aqui, ó, de diáspora. Agora, vários povos tiveram isso, então a gente pode especificar também como diáspora hebraica, certo? Aí o povo hebreu vai acabar se separando, se dispersando para vários lugares. Nesses vários lugares, eles serão minorias do ponto de vista étnico, certo? Mas também minorias do ponto de vista religioso. Motivo pelo qual eles vão ser fortemente perseguidos na antiguidade, também na Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A gente pode dizer que os dois principais momentos de perseguição aos judeus são na Idade Média, pela Igreja Católica, tá? E depois, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ali quando o governo da Alemanha, a ditadura que havia na Alemanha, certo? Chamado Terceiro Reich, liderado pelo ditador Adolf Hitler, vai criar campos de concentração para escravizar hebreus e depois matar esses hebreus dentro de salas, as chamadas câmaras de gás, certo? E aí os judeus morriam asfixiados. Fala-se de 1940 a 45 na morte de 5 milhões de judeus nos chamados campos de concentração nazistas, né? Que o partido de Hitler era o Partido Nacional Socialista Alemão, o chamado Partido Nazista. E esse governo então teria executado aí muitos judeus. Aí em 45, quando a Alemanha de Hitler é derrotada na guerra, o Hitler se mata, é criada a ONU. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, vai liderar o movimento pela criação do Estado de Israel, para que o povo judeu não fosse mais uma minoria, né, separada e perseguida. Só que tem um detalhe: quando vão criar o Estado de Israel, vão criar esse Estado na região de Canaã, só que ali tinham já os chamados palestinos, que se converteram a uma outra religião, o islamismo, e que viviam ali há cerca de 1.300 anos, e que vão ser expulsos de várias áreas onde viviam para ceder espaço à criação do Estado de Israel. Isso acontece em 1948, a criação do Estado de Israel. E desde então, várias guerras acontecem entre os palestinos, muçulmanos, em várias situações com apoio de outros países muçulmanos, de países árabes, certo? Contra o Estado de Israel, certo? Então a gente entende que a história do povo hebreu é uma longa história de um povo na luta por um território, certo? E que essa luta é guiada por um Deus, porque esse povo teria firmado uma aliança com esse Deus. E a crença nesse Deus, num único Deus, é a principal característica do povo hebreu e é a grande herança que o povo hebreu deixa, né, de influência para outros povos, o monoteísmo hebraico. A religião dele se baseia principalmente, certo, na leitura do Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento tem ainda os 5 primeiros livros, os mais importantes, que formam ali, né, o Pentateuco ou ainda o Torá. Os livros seriam, né, o Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, certo? Esses 5 livros aqui, não exatamente nessa ordem, formam aí o chamado Pentateuco ou Torá, que é onde tem os principais elementos da tradição hebraica, certo? Então, sobre a história dos hebreus, é o que a gente entende mais importante. Aí eu deixo aqui para vocês, primeiro, uma atividade que vocês vão ter que fazer no caderno, aqui, ó, trabalhando conceitos no caderno, tá? Vocês vão definir os seguintes termos na tradição hebraica: o que eram os patriarcas, o que é a aliança, né? O Êxodo, a Páscoa, a Pentecostes, certo? E assim por diante. Congelem aqui a imagem, deem, né, pausa no vídeo e respondam essas questões. Basta colocar lá a atividade, certo? Trabalhando conceitos no caderno, colocar o número aqui e colocar a resposta, número e resposta. E aí depois faça a atividade do livro, página 77, as questões 1 e 2, e depois na página 86, o chamado roteiro de estudos, questões 2, 3 e 4, para depois a gente poder corrigir tudo isso, certo? Na nossa aula online, nosso atendimento online. Um beijo grande para vocês, fiquem bem, espero vê-los bem e o mais rápido possível. Tchau, tchau.